civilização do Antigo Egito. Poucas culturas na história fascinam tanto a gente, não é? Mas a história deles vai muito além de pirâmides e faraós. É uma saga incrível de 3.000 anos de poder, inovação e, acima de tudo, resiliência. Vamos entender como eles conseguiram essa proeza. Pois é, essa é a grande pergunta. 3 milênios. É um tempo de existência quase inimaginável para qualquer nação. E para a gente encontrar a resposta, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo, quando uma ideia revolucionária deu origem ao primeiro país do mundo. Para a gente entender essa longa jornada, vamos dividir essa história em 5 grandes momentos. Primeiro, o nascimento da civilização. Depois, a famosa Era das Pirâmides. Em seguida, os ciclos de riqueza e invasão, a ascensão de um império e, por fim, o longo crepúsculo de uma era. Vamos começar? Nossa história começa lá por volta de 3150 a.C., com um evento que mudou completamente as regras do jogo. Antes disso, o Egito era dividido em 2 reinos que viviam às margens do rio Nilo, o Alto Egito no sul e o Baixo Egito lá no norte. E essa unificação foi o ponto de virada. Ao criar um governo único sob o comando de um rei, o lendário Mina, ou Narmer, ele não só juntou territórios, ele basicamente inventou o primeiro Estado-nação da história. Essa estabilidade política foi a base, o alicerce sobre o qual uma das maiores civilizações do mundo seria construída. Com o país unificado e estável, o Egito entrou no seu primeiro grande auge, o Reino Antigo. Essa é a época que todo mundo lembra, uma era de faraós que eram vistos como deuses e, claro, de construções que parecem desafiar o próprio tempo. E o mais fascinante é que essa revolução na arquitetura pode ser acreditada a um verdadeiro gênio, Imhotep. Ele não era só o braço direito do rei Djoser, ele era médico e, mais importante, o primeiro arquiteto e engenheiro que a história fez questão de registrar um nome. A sacada do Imhotep foi simplesmente brilhante. Ele pegou a tumba tradicional da época, que era a mastaba, e a transformou em algo grandioso. Empilhando 6 mastabas, uma menor que a outra, ele criou uma espécie de escada para os céus para o seu rei. Com isso, ele não só inventou a pirâmide, como também a primeira grande construção de pedra do mundo. A partir dessa inovação do Imhotep, os faraós que vieram depois levaram a ideia à perfeição. O resultado? As icônicas pirâmides de Gizé. A Grande Pirâmide de Quéops, em especial, é até hoje uma das maiores façanhas da engenharia de toda a humanidade. Mas como em toda grande história, depois de um pico de glória, geralmente vem um declínio. O poder dos faraós enfraqueceu e o Egito passou por um tempo de instabilidade. Só que a civilização se reergueu no chamado Reino Médio, um período de renascimento, só para depois encarar o seu maior desafio até então. O Reino Médio foi menos sobre monumentos divinos e mais sobre prosperidade na prática. Os faraós dessa época se concentraram em projetos econômicos. Construíram barragens, expandiram o comércio, exploraram os recursos do país e isso trouxe uma nova era de riqueza para o Egito. E então, o impensável aconteceu. Depois de séculos de autogoverno e domínio cultural, uma força estrangeira invadiu e tomou o poder no norte do Egito. Para a mentalidade egípcia da época, foi um choque gigantesco. Esses invasores eram os Hyksos. Claro que os egípcios não registraram muita coisa sobre eles. Afinal, ninguém gosta de documentar as próprias derrotas, né? Mas a gente sabe que eles eram um povo da Ásia que trouxe tecnologias de guerra mais avançadas, como a biga, aquele carro de guerra puxado por cavalos, que os egípcios mais tarde adotariam e usariam com muito sucesso. Mas olha que interessante. A ocupação dos Hyksos não destruiu o Egito. Pelo contrário, ela o fortaleceu. A luta para expulsar os invasores transformou o Egito numa potência militar, dando início à sua era mais gloriosa e imperial, o Reino Novo. A libertação veio com o rei Amoses I. Ele não só expulsou os Hyksos, como foi atrás deles, para garantir que eles nunca mais fossem uma ameaça. Essa vitória marcou o início da 18ª dinastia, uma linhagem de faraós simplesmente lendários. E que dinastia espetacular! A gente teve Hatshepsut, uma das mulheres mais poderosas da história, que governou como faraó. O sucessor dela, Thutmose III, foi um gênio militar que expandiu o império ao seu tamanho máximo. Tivemos Akhenaton, o faraó herege que tentou mudar a religião do país inteiro. E, claro, Tutankhamon, que ficou famoso não tanto pela vida, mas pela descoberta incrível da sua tumba intacta. Essa citação dá uma ideia da dimensão do poder egípcio. Sob o comando de Thutmose III, o Egito não era só uma nação, era um império gigantesco, a superpotência indiscutível da sua época.
Depois da 18ª dinastia, a 19ª nos deu talvez o faraó mais famoso de todos, Ramsés II. Ele era um construtor incansável, com monumentos como Abu Simbel que impressionam até hoje. Mas além de ser um grande guerreiro, ele também foi um diplomata, assinando o primeiro tratado de paz internacional da história com seus rivais, os hititas. Mas nenhum império dura para sempre. Depois do brilho de Ramsés, o poder do Egito começou a diminuir lentamente. O império que antes era tão poderoso começou a se enfraquecer, e isso abriu as portas para outras potências que estavam crescendo. A partir daqui, a história do Egito se torna uma história de influências externas. O poder não estava mais só nas mãos de governantes egípcios, mas de uma série de conquistadores que queriam a riqueza e o prestígio do Nilo. Vamos ver como isso aconteceu. Primeiro, os líbios ganharam poder e estabeleceram sua própria dinastia. Depois, vieram os poderosos faraós cuxitas do sul, mas eles acabaram sendo derrotados pelos assírios e suas armas de ferro, que eram mais avançadas. Em seguida, o gigantesco Império Persa conquistou o Egito, e finalmente chegou Alexandre o Grande, que marcou o fim definitivo da era dos faraós nativos. 30 dinastias. Esse número representa toda a era de autogoverno egípcio. Depois da 30ª dinastia, o trono do faraó seria ocupado por persas, gregos e mais tarde romanos. A grande civilização continuou, mas o seu governo nativo tinha chegado ao fim. E tudo isso nos leva de volta à nossa pergunta do início. Depois de 3.000 anos, qual é o maior legado do Antigo Egito? São os monumentos que desafiam a nossa imaginação, as inovações em governo e engenharia? Ou é simplesmente a ideia de uma cultura com uma identidade tão forte que continua nos cativando milênios depois? Talvez o verdadeiro legado seja a própria prova de que uma civilização pode, de alguma forma, alcançar a imortalidade. Se essa nossa análise foi do seu agrado, não se esqueça de seguir nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Seu apoio nos ajuda a continuar explorando grandes histórias como esta. Muito obrigada pela companhia.